Você sabe o que é educação não sexista? Esse é o tema do programa Toda Mulher de hoje. E para falar sobre isso e sobre como diminuir as diferenças entre homens e mulheres e garantir a igualdade de oportunidades, eu recebo aqui no estúdio a coordenadora de projetos da Casa da Mulher Trabalhadora, Yara Mora, e a professora de educação infantil, Magna Domingues. Olá, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Vamos começar o programa, então, definindo aí o que é educação sexista. Você pode começar falando, Yara? A gente está querendo chamar atenção para alguns estereótipos e reproduções de discriminações de gênero entre homens e mulheres que são repassados de forma, muitas vezes, natural, não só na educação da escola, mas a vida toda. Às vezes, antes que as crianças nasçam, a gente já vai rotulando meninos e meninas de acordo com brincadeiras, de acordo com cores. Isso impacta lá na frente em violência contra a mulher, isso impacta em divisão sexual do trabalho. Então, quando a gente fala de educação sexista, a gente está falando de uma educação que ainda reproduz e reforça alguns estereótipos de gênero. E é possível ter uma educação hoje, uma educação não sexista? Olha, é possível, lógico. Só que a gente está lutando aí contra uma cultura, né? Contra uma cultura enraizada, naturalizada, as pessoas veem como natural, sim. Então, é um trabalho diário que vai desde a formação em casa, nas relações que a gente muda nas nossas vidas, com as crianças que estão ao nosso redor, até a intervenção na política de educação, né, mais formal, para que a gente possa trabalhar isso numa escala maior. Magna, você é professora, né, de educação básica. Hoje em dia, na escola, a gente ainda encontra muito esse tipo de educação, educação sexista. Como é que você vê isso no seu dia a dia dentro da escola? É muito comum, por alguns comportamentos que são muito naturalizados, né? Eu acho que o grande desafio hoje é desnaturalizar e repensar e colocar para refletir mesmo no conjunto da escola, com as trabalhadoras, com as crianças, com as famílias. Alguns porquês, né? Por exemplo, é muito comum a gente reproduzir alguns discursos que a gente nem percebe o quanto ele pode ser violento. Por exemplo, quando uma briguinha, que é muito comum com as crianças, de educação infantil principalmente, e aí o menino bate na menina e a gente reproduz aquele discurso assim, ele bateu com você porque ele gosta de você, né? Enfim. Ou então, alguns discursos em salas de professores que, olha, essa turma é muito agitada, porque tem muito menino. A própria prática de dividir as filas em fila de menino e fila de menina, as chamadas de menino e de menina, a gente, até no momento lúdico, que deveria ser tão livre, tão prazeroso, a gente sempre tem o brinquedo da menina, o brinquedo do menino. Então, assim, hoje a gente busca trabalhar com uma perspectiva diferente, trazer isso para debate, mas a gente ainda precisa avançar bastante, porque, como a Yara falou, é uma cultura que está tão enraizada que desnaturalizar esse movimento natural e que é naturalmente opressor é muito difícil, é um desafio para a educação hoje, né? Você trouxe aqui alguns materiais, né, que você gostaria de... para a gente poder ilustrar também isso que você está falando. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo muito comum que quem trabalha com educação deve conhecer, que são as chamadinhas, né? Principalmente nas turmas de educação infantil, primeiro ano. E aí tem a lista de nome dos meninos e das meninas. Por que meninos e meninas somos uma turma, né, de crianças? E se você reparar bem, esse é um exemplo muito clássico, porque a chamadinha das meninas é rosa e a chamadinha de meninos é azul, né? E em uma e duas escolas que isso acontece, né? Isso é bastante comum. Esse negócio das cores é tão surreal, enraizado. Eu tenho um filho pequeno e nos primeiros meses eu tava com... O meu peito estava muito cheio e precisava de uma bomba. E meu companheiro foi na farmácia comprar uma bomba para tirar leite do peito empedrado. E aí o cara da farmácia falou, mas é para menino ou para menina? Ele falou, como assim é para minha mulher? Então, assim, qual a diferença da cor da bomba que vai tirar o leite, né, do seio, né? Como isso está tão impregnado. Desculpa. Muito bom exemplo, porque isso diz muito, né? Como a Yara falou, antes de chegar na escola, as crianças já vêm com isso, né?
e as próprias crianças vão reproduzindo um discurso que se a gente não trouxer para debate, para roda de conversa, mesmo que sejam pequenos, a gente não vai usar exatamente os termos com uma criança de 4 ou 5 anos de machismo ou feminismo, mas a gente vai trazer para reflexão esses temas que estão na vivência deles, né? Quantas vezes um menino quis brincar com alguma boneca e um outro menino da mesma idade disse: ué, você é mulherzinha? Né? E sempre de uma maneira pejorativa. A mesma coisa sofre a pressão da menina que prefere os esportes, o futebol, que não gosta de brincar de boneca, que prefere soltar pipa, bola de gude, e aí é sempre olhada de uma maneira diferente. Mas por que ela não quer brincar de boneca? Por que ela não quer brincar de panelinha? Ora, são crianças, né? Panelinha, boneca, pipa, bola, são brinquedos e diversões, atividades de criança, né? E a gente vai tolhindo esses comportamentos deles por conta dessa cultura. E aí, quando você muda o discurso e começa a dizer, permitir no sentido de... Nesses são os momentos de intervenção. A professora, como observadora, ela pode intervir nesses momentos, no sentido de... Não, podem sim brincar, né? É muito comum que a gente tenha baús de brinquedos separados. Brinquedos de menino e brinquedos de menina. E uma coisa que é bastante boba, né? Bastante absurda, que reforça. E é isso, assim, você acha que é só uma coisinha? O próprio não falar sobre isso já permite que isso vai aumentando e com o passar do tempo, isso se reflete em outros graus, né? Como a própria Yara falou, até chegar nesse momento de violência contra a mulher. Sim, Yara, a Casa da Mulher Trabalhadora também tem alguns projetos com relação à educação não sexista, né? Você pode falar um pouco pra gente? O projeto com relação à educação não sexista, ele surgiu porque a gente tem um núcleo de mulheres jovens e a gente atuava em institutos de educação, que são de formação de professoras. E por acaso foi onde eu conheci a Yara. E não era voltado para essa formação mais... pensando nessa educação formal e na reprodução. Era um projeto voltado para mulheres jovens da escola. Só que essas mulheres jovens estavam sendo formadas professoras. E foi aí, nesse encontro com as mulheres jovens professoras, que a gente foi vendo que o que a gente discutia com elas sobre sexualidade, sobre violência contra a mulher, sobre gênero, enquanto mulheres jovens, quando elas estavam sendo formadas para ser professoras, o discurso era completamente oposto. E aí, a partir disso, a gente começou a desenvolver, então a gente fez algumas formações voltadas mais para essa intervenção, não intervenção. É uma sensibilização e uma construção conjunta. Acho que é muito importante a gente falar para as professores que nos atingem, que a gente não está, quando a gente fala isso, não é apontando o dedo nem acusando o professor e professora. Pelo contrário, achando que elas e eles são parceiros e parceiras importantíssimas nessa construção. Que o papel de professora e professor permite uma multiplicação, ele já tem um papel de referência. Quando a gente fala de crianças, né, então, e permite uma multiplicação e uma intervenção. Então, é chamar, né, atenção, sensibilizar para coisas que às vezes são naturalizadas e às vezes ela mesmo não parou para refletir, às vezes até reproduz na sua vida, mas que através dessa sensibilização, então a gente fez algumas formações com normalistas, algumas formações com a Prefeitura Municipal do Rio e com isso a gente construiu também uma cartilha, que é de 2008, já está um pouco desatualizada, a gente já está querendo atualizar, onde a gente traz algumas questões, algumas brincadeiras, algumas sugestões de materiais. Eu não trouxe a cartilha, mas tem no nosso site, que é da Cantra. Qual é o site, você pode falar? www.cantra.org.br. A gente tem uma parte de publicações e ela está lá disponível. E a gente está, aberta o tempo todo para estar discutindo, né? No mês passado a gente fez uma discussão, que acho que é uma coisa que a gente tem que estar pautando, sobre a questão dos planos de educação, que está se tendo uma discussão regressiva nesse sentido de tirar a oportunidade da gente debater gênero nas escolas. Isso está no plano nacional. No plano municipal, aqui no Rio de Janeiro, ainda está em discussão, mas tem uma incidência muito forte de setores conservadores para que seja vetado qualquer discussão de gênero na escola, inclusive a palavra gênero. É uma coisa assim de caça. Em Niterói foi votado recentemente, faz algumas semanas, que passou esse projeto, proibindo. Então, a gente está numa situação
muito complicada, com possibilidade, inclusive, de regredir em direitos. A gente ainda tem que avançar muito na aplicação na escola e a gente está... Nós estamos que a gente pode estar regredindo em termos até de proteção jurídica. Por que vocês acham que tem essa resistência tão grande, né, de se tratar dessa questão de gênero nas escolas, principalmente? É um setor bastante conservador que vem trazendo essa resistência. A gente ainda precisa avançar e a gente tem que enfrentar essa resistência. E o que eu busco trazer sempre no diálogo com as professoras na escola, independente da sua orientação religiosa e da sua orientação de vida e suas convicções pessoais, é que o importante é que os alunos e as alunas se sintam pertencidas dentro da escola, independente da sua da orientação da sua família, seja ela religiosa, seja a orientação sexual. E o grande desafio é esse, conviver com a diferença respeitosamente e não evitar nenhum tipo de debate. Todo debate faz parte dentro de uma perspectiva de escola, de pensamento crítico, de uma perspectiva de escola democrática. A gente tem que lutar por ampliar os direitos, ampliar os debates, ampliar os espaços e não perder. Eu acho que é um retrocesso muito grande para a nossa classe perder essa garantia, né? Que os planos municipais de educação, em sua maioria, foram redigidos coletivamente, com representatividade de educadoras e educadores. E aí a gente, quando chega no momento final, da gente receber o documento oficial como documento final, a gente observa esse problema, que é um grande retrocesso. A gente vai ter que fazer um breve intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente continua com o nosso bate-papo. Toda mulher vai para um breve intervalo e volta já. Não saia daí.